Olá, gente, tudo bem? Bom, vamos continuar nossos estudos hoje com um assunto bem novo, bem novo. Hoje a gente começa a estudar a tabela periódica. E quando a gente fala de tabela periódica, a primeira coisa que vem, eu ouço isso há muitos anos, a primeira coisa que vem, não acredito que eu vou ter que decorar a tabela periódica. Então eu já queria começar quebrando esse tabu. Tabela, ela é feita para ser consultada, não é feita para ser decorada, tá? Então a tabela tem outra função, daqui a pouco a gente vai discutir, mas já começo quebrando esse paradigma, vocês não vão precisar decorar a tabela periódica, tá bom? É fato que a gente acaba decorando que o oxigênio está na família 16, que o sódio está na família 1. É fato, por quê? Porque você vai ficar decorando lá? Não, é porque a gente vai usar muitas vezes essa informação, tá? Talvez você não tenha que ter ficado decorando qual é o nome da rua que você mora. Você naturalmente acabou decorando de tantas vezes que você falou para pessoas o nome da rua, o número da sua casa, tá? Então é natural algumas informações da tabela periódica a gente saber de cabeça, mas porque a gente usa muito, mas isso não é uma condição necessária. A gente vai continuar aqui com o nosso livro, como de costume, né? Eu recomendo que vocês acompanhem, até para poder, como a gente está para a prova, saber o caminho, né? Estamos então, é o livro de Química, parte 1, página 68, então a gente vai caminhar hoje na página 68, 69, 70, 71 e 72, tá? Nesse vídeo. Vou deixar aqui abertinho para a gente ir acompanhando. E essa página, essa tabela da página 69, essa tabela periódica, ela pode e deverá ser bastante utilizada, tá? E no iPad de vocês também tem, depois eu vou colocar um print da tela da tabela periódica que vocês têm no iPad. Vocês também devem utilizar, tem uma série de informações bacanas, tá bom? Bom, então, para que precisa uma tabela periódica? Pra vocês terem uma ideia, nós já tivemos, na história da química, nós tivemos por volta de 1000 tabelas periódicas, tentativas de tabelas periódicas, tá? Por que chama periódica? Bom, a ideia, inicialmente, sempre existiu uma forma de você relacionar os elementos químicos que existiam, e esses elementos químicos eles foram sendo descobertos à medida que o homem ia investigando a natureza, ia utilizando elementos da natureza. Então, quando ele usava, por exemplo, o ferro para suas estruturas, para fazer armas, etc., ele estava manuseando o ferro. Quando ele usava o ferro e colocava carbono dentro do ferro para se transformar no aço, ele estava usando o carbono. Então, o ferro, o carbono, o ouro, o cobre, entre outros elementos, eles são já elementos muito antigos, né? Então, desde a antiguidade, o homem sempre teve a tendência de registrar, de estabelecer padrões de propriedades desses elementos, né? Então, uma tabela periódica, ela traz a função de ter uma tabela periódica, a função de ter elementos químicos dispostos numa tabela periódica, é que lá existem dados, informações, propriedades que são previsíveis. E é justamente isso que a gente vai discutir nos próximos momentos. Hoje a gente vai ter um overview do assunto tabela periódica. Tem coisas até que vocês vão falar, mas o que é isso? Calma, que depois eu retomo, a gente vai... Então tem coisa que eu vou passar meio rapidamente pelo assunto. Não se desesperem, calma que vai dar tudo certo, tá? A gente vai retomar ainda o assunto tabela periódica. Bom, então, e por que periódica? Porque
Na tabela tem uma série de propriedades e essas propriedades muitas vezes elas se repetem periodicamente. Daí vem o termo tabela periódica. Tá? A gente conhece hoje oficialmente 118 elementos químicos. Na verdade tem mais. Esses elementos químicos, os novos elementos químicos, eu já adianto que são elementos químicos artificiais. Depois eu vou falar dos transurânicos, são todos elementos químicos artificiais. Artificiais significa o homem, o ser humano, melhor dizendo, fez em laboratório. Ele conseguiu construir, produzir esse elemento do nada, né? Do nada, no modo de dizer, né? Não existia e passou a existir. E o que acontece? Muitos desses elementos eles existem numa fração aí de 0,01 segundo da natureza, né? E existiu nesse período e de repente não existe mais, e nesse período que existiu esteve registrado então que existiu um elemento químico com o número atômico 120 e a partir daí então está registrado esse elemento químico. Não é que ele existe, você tropeça num elemento químico com o número atômico 120, né? Então, nós vamos trabalhar com 118 elementos químicos na natureza, mas grande parte desses elementos a gente nem trabalha com frequência, tá? Porque muitos deles são instáveis, são radioativos. Bom, vamos estudar todos eles. Bom, para você ter uma ideia, essa tabela, como ela foi descrita, ela foi pensada por um químico russo. Isso é interessante, inclusive, porque foge um pouco do eurocentrismo, né? Daquela questão só da Inglaterra, da França, daquela região que produzia ciência naquela época. Nós estamos falando de 1869, daquela época, o poder da ciência, né? O poder político da ciência que oferecia a ciência para o mundo estava muito centrado nessa região da Europa, e aí, de repente o químico russo, o Dmitry Mendeleev oferece uma proposta de tabela periódica que é aceita pela comunidade internacional. Isso é bem interessante, né? Bom, e como então é a tabela hoje? Dá uma olhadinha. A tabela periódica ela é distribuída ela tem 118 elementos químicos. Os elementos químicos eles estão distribuídos em ordem crescente de número atômico e também, por consequência disso, por número de massa, tá? Então, o primeiro elemento, o número atômico menorzinho, é o hidrogênio, lá em cima, né? Do lado esquerdo, superior. Aí, o segundo subsequente é o do lado direito, do lado oposto, do lado direito, o hélio, tem número atômico 2. Aí, volta para o lado esquerdo, então eu estou na horizontal, tá? Aí, volta para o lado esquerdo, abaixo do hidrogênio, tem o lítio. O lítio, ele tem número atômico 3. Então, é assim que cresce. Os números atômicos vão crescendo da esquerda para a direita, de cima para baixo. E o número de massa também vai crescendo. Mas a ordenação dos elementos químicos está de acordo principalmente com o número atômico. De 1 a 118. Da esquerda para a direita, de cima para baixo. A tabela periódica ela tem 7 períodos. Então vejam aí, são 7 períodos e 18 grupos ou famílias. Esses grupos, os períodos eles são na horizontal e os grupos ou famílias eles são essas colunas na vertical. E aí eu vou falar um pouquinho delas. Esses grupos eles vão de 1 a 18. Então você pode ver aí, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Né? Então eu já adianto que essa é uma nomenclatura que existe já há alguns anos,
quem determina essas coisas todas da química, tudo que é nomenclatura da química, porque você na química você não pode determinar que a água vai ter o ângulo tal, que a água vai ser polar, não é você que determina, é a natureza. Mas você pode determinar se a água vai chamar água ou vai ter outro nome. E quem determina isso, quem determina os nomes, as regras de nomenclatura, ou a forma de organização, que é o caso da tabela periódica, é a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, a sigla está em inglês, IUPAC. Tá? Então, há anos atrás, os grupos ou famílias, na vertical, eles tinham uma outra nomenclatura. Eram chamados de 1A, 2A, aí começava 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, aí voltava 3A, 4A, 5A, até 8A. Então tinha as famílias do grupo A e as famílias do grupo B. Isso não existe mais. Por que eu estou falando se não existe mais? Porque é possível que você faça algum exercício de algum vestibular antigo que tenha essa nomenclatura, tá? Então é assim que era distribuído antigamente. Bom, então agora vocês vão ver algumas coisas que a gente estava vendo de tabela de distribuição eletrônica, vocês vão ver na tabela periódica, é muito interessante isso aí. Existem, por que na família 1 ou no grupo 1, por que os elementos estão ali? Né? Se você olhar, tem o lítio, tem o sódio, tem o potássio, tem o rubídio, tem o césio, tem o frâncio, tem o hidrogênio, vou falar depois do hidrogênio especificamente, mas por que eles estão ali? Porque eles têm propriedades muito semelhantes, propriedades diversas. Então, por exemplo, esses metais todos, o lítio, o sódio, o rubídio, todos esses metais, eles têm uma característica uma cor acinzentada. Todos eles são moles, então você consegue cortar com uma faquinha. O sódio, que todo aluno sonha em ter sódio, porque eles, quando coloca na água, explode. Eu quero ter sódio, ai meu Deus do céu. Por que ele explode? Não só o sódio, o lítio, não explode, ele reage violentamente com a água. Né? Por quê? Todos eles têm uma reatividade muito grande com a água. Então, veja, eles têm propriedades muito parecidas. Outra propriedade igual a todos eles, as distribuições eletrônicas da família 1, todas elas terminam em S1. O hidrogênio termina em 1S1. Aí, no primeiro período. No segundo período, termina em 2S1, que é o lítio. Aí no terceiro período, termina em 3S1. 4S1, que é o terceiro período é o sódio. Aí 4S1, 5S1, 6S1, 7S1. Então todos os elementos da família 1 terminam em S1. Todos os elementos da família 2 terminam em S2. Tá? Olha agora na família 13. Na família 13, todos os elementos que estão ali, aliás, da família, deixa eu dar um nome específico para a família 1, que é um nome muito usado. Família 1 é a família dos metais alcalinos. Daí vem o nome pilha alcalina, porque tem um metal, tem uma base dentro dessa pilha que usa um metal alcalino. Vamos estudar isso aí lá no segundo ano em eletroquímica. Aí os elementos da família 2 são os metais alcalino-terrosos. Tem razões históricas para ter essas nomenclaturas, tá? Aí tem a família 13. Então lá, pulei um monte, tá? Família 1, família 2. Aí a família 13. Todos os elementos terminam em P1. Todos. Alumínio, todos os elementos que estão ali terminam em P1. A família 14, todos terminam em P2. A família 13, o nome da família 13 não tem um nome específico, então leva o nome do primeiro elemento. O primeiro elemento vejam aí, é a família, é o elemento boro. Então, o nome dessa família é a família
do boro ou grupo do boro, tá? A família 14 é a mesma história, não tem um nome específico, então é chamado de grupo ou família do carbono. A família 15, mesma história, não tem um nome específico, então é a família do nitrogênio ou grupo do nitrogênio. Aí a família 16, que o oxigênio é o primeiro elemento, essa tem um nome específico, é a família dos calcogênios. Em alguns lugares ainda você pode ver um outro nome parecido, é o chalcogênios, tá? Mas sobretudo é chamado dos calcogênios. Então a família da família 16, o oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio, tem todos, todos estão na família 16, são os calcogênios. Na família 17 são os halogênios e na família 18 são os gases nobres. Seguindo da 13, 14, 15, 16, 17 e 18, a terminação da distribuição eletrônica é P1, P2, P3, P4, P5 e P6. O que significa isso? Vamos pegar só os primeiros elementos. Na família 13, quais são os elementos? Tem o boro lá, né? O boro termina, se eu fizer a distribuição eletrônica dele, termina com P1. E todos os elementos da família do boro terminam com P1. Na família 14, no grupo 14, todos os elementos que estão ali é o grupo do carbono. O carbono e todos os outros, o silício, todos os outros terminam com P2. Na família 15, que é a família do nitrogênio, todos os elementos químicos terminam com P3. Se eu fizer a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, fizer a distribuição eletrônica, vai terminar com P3. Os calcogênios, família que tem o oxigênio primeiro, termina com P4. Família dos halogênios, família 17, termina com P5. E os gases nobres terminam com P6. O único que não termina com P6 é o hélio. Por quê? Ele não tem 6 elétrons, ele só tem 2 elétrons, então ele termina com S2. Todos os outros, o argônio, o neônio, o criptônio, o xenônio, todos terminam com P6. Repara, já vou adiantar uma coisa, por que eles são chamados de gases nobres? Repara que no subnível P, lembra, subnível S, cabem no máximo 2 elétrons, salvo as exceções. No P6, cabem no máximo 6 elétrons, salvo as exceções. Os gases nobres, eles têm o seu subnível, o seu último subnível, o subnível mais energético, completo. Ele tem um número máximo de elétrons no último subnível, subnível mais energético. Então está completo. Se está completo, ele não precisa completar, já está cheio. Na natureza existe uma tendência deles completarem esses subníveis. Por isso que os átomos se ligam. E aí os gases nobres, eles têm uma tendência a não se ligar com outros átomos. Eles têm uma tendência, não significa que eles não se ligam. Eles se ligam sim, existem compostos como os gases nobres, mas eles têm uma baixíssima reatividade. Tá? Inclusive os gases nobres são dos poucos elementos que são encontrados da forma atômica na natureza. Você encontra o argônio na natureza como argônio. É diferente do ferro, que você não encontra ferro na natureza, Fe. Você encontra Fe2O3, por exemplo, né? Ou FeOH3. Né? Por quê? Porque o ferro ele